Um canal especial, hoje falando sobre a parábola dos lavadores maus, está na Bíblia. A parábola dos lavadores maus é uma das parábolas de Jesus, encontrada nos três evangelhos sinóticos, em Lucas 29, Lucas 20, 9 a 19, Marcos 12, 1 a 12 e Mateus 21, 33 a 46. E no apócrifo Evangelho de Tomé. Ela descreve um fazendeiro que planta uma vinha e a deixa aos cuidados de lavradores, que falharam em seu dever. Essa parábola é sobre os sumos sacerdotes e os fariseus e foi contada para as pessoas presentes no templo de Jerusalém durante a última semana antes da morte de Jesus. Aqui vem a narrativa. Depois começou a falar por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com sebe, cavou ali um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para outro país. No tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para receber deles do fruto da vinha. Mas eles, agarrando, o açoitaram e mandaram embora sem coisa alguma. Tornou-lhe a enviar-lhe outro servo, e a este feriram na cabeça, e o carregaram de afrontas. Enviou ainda outro, e a este mataram, e enviou muitos outros, alguns dos quais açoitaram e a outros mataram. Estava-lhe ainda o seu filho amado, a este enviou por último, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e a herança será nossa. Agarrando-o, mataram-no e lançaram fora da vinha. Que fará o senhor da vinha? Virá e examinará os lavradores e entregará sua vinha a outros. Nunca leste sequer esta passagem da Escritura. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como uma pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos. Pergunta. Procuraram prendê-lo, mas temeram um pouco, porque perceberam que contra eles proferia essa parábola, deixando-o retirar-se. Marcos 12, 1 a 12. Tem que ganhar uma interpretação. O Sinédrio assume a ponte no antigo Israel. Todas as versões sinóticas da parábola afirmam que os sacerdotes do Sinédrio entenderam que a parábola de Jesus foi dirigida contra eles e que eles são os lavradores. Era frequente na época que lavradores cuidassem das propriedades quando o proprietário estava ausente, e se ele não tivesse herdeiros, os trabalhadores tinham prioridades, aliás, no direito da terra, a terra no caso. A descrição da vinha é de Isaías 5, 1 a 30. Utilizar uma vinha como uma metáfora para descrever Israel era uma prática comum do discurso religioso da época. Ela também pode se referir à aliança, ou talvez ao mundo todo. A produção feita no vinhedo pode ser uma metáfora para todos os bens produzidos pelo povo, e que as autoridades não estão compartilhando com Deus, tentando mantê-los para si mesmos. A produção da vinha também pode ser seu próprio povo, pois é delas que os governantes tomam conta. O dono da vinha é Deus e o Filho é Jesus, uma interpretação comum dos servos e a dos profetas judeus, embora seja possível que eles sejam os mensageiros de Deus anteriores. O significado do, entre aspas, parênteses, outros a quem será dada a vinha é debitado, aliás, debatido. Debitado não, debatido. Aliás, tem bastante debate. Algumas interpretações propõem que sejam outros judeus ou cristãos, ou talvez até mesmo os judeu-cristãos. Eles são geralmente vistos como sendo a nova comunidade cristã. Como consequência dessas interpretações, a parábola é geralmente interpretada como dizendo que Deus, em parênteses, o proprietário, repetidamente envia profetas, entre parênteses, servos, para recolher o que é devido às uvas, um símbolo do bem. Os sacerdotes, lavradores ou arrendatários, no entanto, se recusam a receber os profetas, em vez disso os ferem, cada um de forma mais cruel do que o anterior, querendo cada vez mais o controle de Israel, entre parênteses, a vinha, para si mesmo. Porém, quando eles finalmente mataram o, entre parênteses, filho, Deus, entre parênteses, proprietário, irá revogar-lhe o direito sobre Israel, entre parênteses, vinha,
irá dá-los aos seguidores de Jesus, entre parênteses, a outros. Deus havia concedido a sua, entre parênteses, vinha, a sua, entre parênteses, aliança, sua terra que produz uvas, símbolo do bem, para seus trabalhadores, os sacerdotes judeus, ou as autoridades de todo o mundo, para ser trabalhado em seu benefício. No entanto, quando ele manda alguém para recolher o que lhe é devido, os profetas do passado, seus inquilinos, se recusam a pagar e ferem cada servo de maneira pior que o anterior, significando a desconsideração cada vez maior da vontade de Deus. Os lavradores parecem querer manter. Eu vou tirar esse óculos. Manter os bens e o controle da vinha para si próprios. Quando eles finalmente matarem seu filho, o que veio para recolher o que era devido, Deus decide conceder a vinha para aqueles que lhe serão mais confiáveis. A vinha antiga é Israel e a vinha nova é a igreja cristã, que guarda os mandamentos há 2000 anos. Jesus, portanto, criticou as autoridades judaicas diretamente por rejeitar a vontade de Deus para o seu benefício do próprio, pelo tratamento dado a si mesmo por elas. Aí, aqui entre parênteses, veja a rejeição de Jesus. Também parece haver uma referência histórica direta feita por Jesus a Senaqueribe, rei da Síria, 700 anos atrás. Senaqueribe havia conquistado a Babilônia na época em que Ezequias era o rei de Judá e havia colocado diversos governantes para tomar conta da cidade, sem sucesso, pois todos foram derrubados. Finalmente ele enviou seu filho e herdeiro, Assur-nadissum, que nome estranho, mas é Assur-nadissum, para governar, mas ele também, logo em seguida, foi morto. Finalmente o próprio Senaqueribe foi até lá e destruiu a cidade, não deixando pedra sobre pedra, e lançando a maldição para que a Babilônia não fosse reconstruída por 70 anos. Outros pensam que poderia ser uma referência à destruição de Jerusalém, destruição pelos romanos, vista pelos cristãos como castigo de Deus pela morte de Jesus, e a sua suposição de que suas novas comunidades seriam o novo templo. Não há menção na parábola sobre a forma que se daria a morte de Jesus, a crucificação ou a ressurreição, a menos que a citação de Salmos seja contada, entre parênteses, de exegese. O filho é morto fora da vinha, o que poderia ser uma referência à morte de Jesus fora da cidade de Jerusalém. Embora na versão de Marcos dessa parábola, ele é morto dentro e em seguida jogado para fora. Vê Jesus como uma, entre parênteses, pedra para reconstruir alicerces, pedra angular, precede a destruição de Jerusalém. No entanto, Paulo, em Romanos 9,33, refere-se a Jesus como uma pedra. Ele não usa os salmos para sua sustentação bíblica, mas usa citações de Isaías. Isaías 8,14, Isaías 28,16. Lucas afirmou, provavelmente após a destruição de Jerusalém, em Atos 4,11, que Pedro usou o mesmo salmo para descrever Jesus logo após a sua morte. A primeira epístola de Pedro, que a maioria dos estudiosos considera como pseudo-epígrafo, usa tanto Isaías e os Salmos como referência em 2,6,8. Aqui a gente tem uma sobre a exegese. Jesus parece referir-se a si mesmo como uma pedra sobre a qual um edifício é construído. O edifício parece ser a nova comunidade cristã. Jesus prediz que será rejeitado, talvez fazendo referência à sua morte. Essa passagem é uma citação de Salmos 118, 22 a 23. Muitos escritores do Novo Testamento usaram esse salmo para resumir o que compreendiam da morte de Jesus como sendo parte de seu papel como Messias. O salmo se refere a alguém ser salvo da morte por Deus. É notável que a palavra hebraica para filho, bem, é muito similar à pedra Eben, que pode ser a origem desta interpretação. Uma vez que Jesus disse isto no templo, isto poderia refletir sua visão de Jesus como substituto do templo, trazendo a presença de Deus para a humanidade. O provérbio sobre a pedra que o construtor é rejeitado tecnicamente se refere a uma pedra angular,
mas é quase universalmente interpretada como uma pedra fundamental, e sem o significado do ditado tenha significado pequeno. Como uma pedra fundamental, essencialmente uma alegoria para as pessoas representando a coisa mais importante, enquanto sem ela um arco construído a partir de seções entrará em colapso. Metaforicamente, o ditado no contexto dos sinóticos é interpretado como uma crítica direta aos sacerdotes, por rejeitar o que era mais importante. Estudiosos estão divididos, porém, se a pedra é suposto ser o próprio Jesus ou apenas seus ensinamentos. A parábola segundo a fonte, que provavelmente apareceu primeiro em Marcos e em seguida foi copiada e ligeiramente alterada por Mateus e Lucas. A fonte de Marcos é disputada com a tradição mais antiga de Papias de Hierápolis, citando Pedro como fonte de Marcos. Ela também aparece no Evangelho de Tomé, versos 66 e 65, que alguns têm sugerido como tendo procedido os evangelhos canônicos, embora a data em que foi escrito ainda seja geralmente considerada como incerta pelos estudiosos. A versão de Mateus afirma que o método para matar o terceiro servo foi o apredejamento, o que não aparece nas outras versões. O apedrejamento pode ser uma referência à morte dos mártires cristãos e talvez à morte de Tiago, o justo. Mateus também relata os sacerdotes respondendo a Jesus que os lavradores devem ser expulsos. Uma piada sobre si mesmos que eles só percebem mais tarde, embora Marcos e Lucas relatem que Jesus lhes respondeu isso. Lucas e Mateus relatam uma declaração sobre o poder destrutivo da pedra que falta em Marcos. Irineu de Lyon usou esta parábola para defender a ligação entre Deus do judaísmo e Jesus em sua adversos hereses. Se o leitor vê os servos como sendo os profetas judeus, então o proprietário que os enviou deve ser o mesmo pai do filho na história, que são Deus, o Pai e Jesus, de modo que o Deus entre parentes dos judeus também deve ser o pai de Jesus. Marcião defendia que Jesus não era o Filho de Deus descrito nas escrituras judaicas. Alguns transferiram essa parábola contra as autoridades judaicas para todos os judeus e a utilizaram para justificar o antissemitismo, uma tese que vai contra o pensamento geral de ela foi dirigida contra os sumos sacerdotes, que eram saduceus, e não contra o povo judeu em geral. O Evangelho de Tomé. A versão que aparece no apócrifo Evangelho de Tomé é: disse ele, o homem tem uma vinha, arrendou-a a uns colonos para cultivarem, a fim de receber deles o fruto. Enviou seu servo para receber o fruto da vinha. Os colonos prenderam o servo e o espancaram, deixando-o à beira da morte. O servo voltou e contou ao Senhor o ocorrido. O Senhor disse, talvez não o tenham reconhecido. Enviou-lhe outro servo, mas os colonos espancaram também este. Então o Senhor mandou seu filho, dizendo, talvez tenham respeito a meu filho. Mas como os camponeses soubessem que esse era o herdeiro da vinha, prenderam-no e o mataram. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Disse Jesus, mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram, ela é a pedra angular. Desculpa se gaguejar um pouquinho, mas hoje eu tive um caminho meio complicado, sabe? Mas eu vou ler aqui na minha versão, aqui ó, minha Bíblia Desafio Todo Homem. A parábola dos lavradores. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo um pontão havia, arrendou aos lavradores e assentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a este também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse, que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores ouviram, combinaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram fora da vinha e o mataram.
O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo viu isso, disse: que isso nunca nos aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tudo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado esta parábola. Todavia, tinham medo do povo. Pois é, meu amigo. Tá vendo aí? A história dos lavradores maus. Tiveram tudo para plantar, tiveram oportunidade, e mesmo assim não queriam dividir os frutos. A mesma coisa é uma pessoa que entra com sócio com uma pessoa que não quer trabalhar e quer folgar, quer ganhar nas costas do outro. Eu também na empresa que era assim. Então essa foi mais uma parábola. Desculpa, ficou grande, então por aqui ficando. Aumenta mais outra parábola.